A paz do Senhor Jesus, Abraão Borel aqui. E eu fui refutado, vamos dizer assim. Vamos dizer, na verdade foi respondido, né? Refutado não. E eu fui refutado por dois canais. Daniel, missionário Daniel Silveira, e o outro canal, Denis, o Católico. Então aqui eu vou estar respondendo ao Daniel, ao missionário Daniel Silveira. Beleza? O missionário Daniel Silveira, ele fala por 8 vezes a palavra, ele usa 8 vezes no vídeo dele a palavra desonesto, desonestidade, tá? Às vezes tem esse trocadilho, desonesto ou desonestidade. Bom, para se referir à minha pessoa ou aos meus argumentos, tá bom? Eu entendi assim, que não foi aos meus argumentos, eu entendi que foi a minha pessoa, né? Afinal, argumentos, desonesto é a pessoa, e ele cita justamente, ele fala assim, olha como esse protestante ele é desonesto, olha a desonestidade intelectual, ele usa muito isso, sabe? Na verdade, o melhor argumento que ele tem, que ele fez, eu queria até parabenizar o missionário Daniel Silveira, porque o melhor argumento que ele fez, a melhor coisa, talvez o argumento mais forte que ele falou, foi ter me chamado de desonesto. Tá? Queria pontuar isso. Ele simplesmente interpretou errado, ele pegou um trecho do meu vídeo, e desse trecho, os 2 minutinhos, quando eu ia passar para a explicação, ele pega tudo e corta, é incrível. Eu não sei, né, se ele não quis explicar tudo, porque ele não tem a capacidade de explicar tudo, que é uma coisa que eu duvido, tá bom? É uma coisa que eu duvido. E pessoal, os conteúdos aqui no canal são para você refutar mesmo, tá bom? Você que é católico, tenha este canal como uma arena para você mesmo. Eu vou responder, tá? Por educação, para não ficar aquele negócio, no vácuo, né? Mas é isso aí, tá bom? Não respondeu nada. O melhor argumento dele, né, foi tentar me chamar de desonesto, né, de desonesto intelectual, e querer dar uma de professorzinho de português, tá bom? Então nesse vídeo eu vou tratar um pouco dessa questão, beleza? Que eram venerados até pelo próprio Deus, pois o próprio Deus disse que esses objetos eram santíssimos, ou seja, o rapaz dizendo que não, meu querido, não eram para ser venerados. Eu estou provando para você que eram venerados até pelo próprio Deus, pois o próprio Deus disse que esses objetos eram santíssimos. Ou seja, pois o próprio Deus, estou provando para você que eram venerados até pelo próprio Deus, pois o próprio Deus disse que esses objetos eram santíssimos. Bom, vou tirar o meu rosto um pouquinho e vou passar com vocês alguns slides aqui para vocês poderem entender. Vou passar pelo significado dessas 3 palavras: venerar, adorar e cultuar. Beleza? Vamos lá. Venerar. Eu vou ler só o que está só o que está na igreja, beleza? Um dos argumentos do missionário Daniel Silveira foi que eu não li tudo. Ele não leu tudo. Olha como que ele é desonesto. Aí ele escreveu lá assim no vídeo dele, né? Olha, ele não colocou o restante. Mas também o dicionário também não colocou. Beleza? Enfim, vamos lá. Venerar. Demonstrar adoração por cultuar ou venerar. Os santos pagãos, enfim, né? Demonstrar adoração por cultuar, venerar, beleza? Então, os sinônimos de venerar, quer dizer, o que tem o mesmo sentido de venerar, são a palavra cultuar e idolatrar. Então, a palavra cultuar, isso, cultuar e idolatrar, beleza? A palavra cultuar, vamos lá, a palavra cultuar, o que significa? É utilizada como culto, como alvo de culto, prestar culto a algo, alguém, venerar, tá bom? Então, logo aqui no significado de cultuar, lá vem a palavra venerar, prestar culto a algo, alguém, venerar, beleza? Sinônimo de cultuar, venerar, tá bom? Venerar. Idolatrar também. Então, sinônimo de cultuar, afinal, se você idolatra, né, alguma coisa, você está cultuando aquela coisa, beleza? Da mesma forma também venerar. A palavra adorar, ela está intimamente ligada a venerar e a cultuar. Olha aqui, palavra sinônimos de adorar. Adorar é sinônimo de cultuar e venerar. Claro que também tem os outros significados da palavra adorar. Nós vamos tratar cada um desses significados, tá bom? Não vou tratar todos, vou tratar de uma forma assim, mais ampliada, mais rápida. Adorar, significado de adorar: render ou prestar culto a, né? Então repara, adorar, render ou prestar um culto. Idolatrar uma divindade, cultuar, as palavras render ou prestar culto, idolatrar, cultuar, tá bom? Então, a palavra adorar está sempre, né? Na maioria das vezes tem sempre o seu sentido ligado a isso. E é isso que a gente vai trabalhar, gente. Como a gente está falando de religião, eu estou falando de religião, né? O tema do meu vídeo, religião. Então porque eu não... então beleza, então tem que explicar tudo, né? Tem que explicar tudo. Gente, desculpa aí, tem que explicar tudo, beleza? Tem que explicar tudo, né? Então nesse vídeo eu resolvi desenhar pra vocês, beleza? Já que ele falou que ele ia desenhar e ele não desenhou, foi nada, né, cara? Ele, enfim, não desenhou, foi nada.
Vamos lá, então. Tá bom? Então são palavras que estão intimamente ligadas. Olha aqui, ó. Cultuar e venerar, né? Cultuar e venerar, cultuar e venerar. Tá bom? Então são palavras, essas três palavras, elas estão intimamente ligadas. Elas têm uma intimidade em comum. Beleza? As três palavras têm uma intimidade em comum. Beleza? Antes de continuar com os slides, tá bom? Eu vim aqui para o meu vídeo que eu queria dar um exemplo de veneração na prática aqui para vocês, tá? Tá aqui no meu vídeo, e no meu vídeo vem o irmão Osmar Marques, aqui ó, Osmar Marques 5125. Eu queria parabenizar este irmão, tá? Eu queria parabenizar esse irmão Osmar Marques 5125, que o argumento dele foi superior ao argumento do missionário Daniel Silveira. Tá? Pelo menos aqui a gente conseguiu discorrer um pouquinho, uma pouca conversa que a gente conseguiu discorrer um pouquinho, tá? Então, de uma certa forma, eu queria, né, dar um tipo de honra, uma veneração ao Osmar Marques. Em que sentido aqui, pessoal? Eu vou me prostrar, olha o sentido aqui da palavra venerar, na prática. Como que é na prática o sentido da palavra venerar? Exemplo, eu vou venerar esse irmão aqui, Osmar Marques 5125. Em que sentido? Eu vou me prostrar diante da foto dele, diante do nome dele, eu vou acender vela para ele, eu vou levar ele em procissão, né? Olha o sentido de culto na palavra venerar, sentido de culto. Se eu fizesse isso, eu estaria o quê? Adorando. Eu estaria cultuando a pessoa do Osmar Marques. E, consequentemente, se eu estivesse cultuando, né, a minha veneração, ela seria uma adoração. Olha quão sutil que é. Entende? Então, a minha veneração ao Osmar Marques 5125 se consiste no quê? Se consiste em uma honra, tá bom? Eu vou dar uma honra ao comentário dele, tá? Que foi um comentário mais útil, que foi um comentário que mais bem elaborado, apesar de ele ser um pupilo, né? Um jovem aprendiz aí do missionário Daniel Silveira, o argumento dele foi melhor. Então, vamos tratar esse argumento aqui, que com certeza tratando, a gente discorrendo aqui dessa conversa, nós vamos ter aí muita coisa a aproveitar. Vamos lá. Um dicionário, quando aponta o significado de uma palavra, ele não quer dizer que aquela palavra significa todas as coisas ao mesmo tempo, mas dá os possíveis significados que aquela palavra pode ter, a depender do contexto em que ela é usada. Pois é natural, dentro da nossa linguagem, que uma mesma palavra assuma um significado diferente, a depender do que estamos falando. E o seu significado tem um problema terrível. Adorar, segundo o dicionário Aurélio, também significa amar, apaixonar, gostar, querer. Ou seja, conforme a sua lógica, se eu amo, eu adoro. E se eu adoro, eu amo. Se eu gosto, eu adoro. E se eu adoro, eu gosto. Quando eu falo para minha esposa que eu a amo, que eu sou apaixonado por ela, eu a estou adorando. Imagino que você não concordaria com esse tipo de afirmação. Mas é a única conclusão que podemos chegar se levarmos em conta seu argumento. Veja o que o próprio dicionário Aurélio diz também, que venerar, além de adorar, significa expressar ou possuir respeito por respeitar. Isso não quer dizer que ele possui os dois significados ao mesmo tempo, mas que, a depender de como ele for usado, poder ter um e outro significado. Em outras palavras, a própria pesquisa que você fez refuta a sua própria defesa. Daniel não precisava ter feito um vídeo de resposta. Aí eu respondi para ele o seguinte: isso não só traz o perigo da nossa profissão cair em descrédito, mas também o próprio templo da grande deusa Ártemis perderá todo o seu prestígio, sendo logo despojada de sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Bíblia de Jerusalém, Atos 19:27. Daí, não somente há perigo de que nossa corporação caia em descrédito, como também que o templo da grande Ártemis seja desconsiderado e até mesmo seja despojada da sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Atos 19:27, Bíblia Ave Maria, Bíblia de Jerusalém. Olha o último versículo aqui, gente. Aquela que toda a Ásia e o mundo veneram, aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Olha a última palavra, é a mesma. Os tradutores da Bíblia Católica traduziram a palavra adorar, adora, da Bíblia Ave Maria, para venera, da Bíblia de Jerusalém. Então os próprios tradutores, pelo visto os tradutores da Bíblia Católica, traduziram a palavra adorar e venerar como a mesma coisa, que são sinônimas. O missionário Daniel Silveira, ele fala que, né, eu fui desonesto por afirmar isso. Tá, então seriam desonestos, então, os tradutores da Bíblia Católica que traduziram, né, seriam eles desonestos, então, porque eles fizeram isso, eles traduziram adorar para venerar. Em que sentido? O negócio é o seguinte: vocês não entendem em que sentido venerar é adorar. Existe um sentido onde a palavra venerar e adorar são a mesma coisa, não mudam, beleza? É isso que eu queria trazer, que não foi entendido, né? E como ele não entendeu, não se esforçou, pegou uma pequena parte do meu vídeo e gente, pelo amor de Deus, né? Desonesto, enfim. Vamos lá, observe a palavra do versículo citado,
certamente eu poderia ter oferecido argumentos mais sólidos e usar os pais da igreja. Eu usei um pouco os pais da igreja, tá? Mas enfim, ele não quis responder também justamente por causa disso, beleza? Com certeza, né? Eu não sei se ele pode ou se ele não pode responder, né? Enfim. Mas não é só o dicionário que dá esse sentido à palavra, mas os próprios tradutores das Bíblias católicas traduziram adorar e venerar como significando a mesma coisa. Uma tentativa de refutação. Como eu disse antes, poderia ter trago argumentos mais sólidos, mas por enquanto isso basta. Certamente argumentos mais sólidos virão. Aí ele respondeu, né, o Osmar Marx, 51:25. Amigo, eu não disse que a palavra venerar nunca pode ser usada como sinônimo de adorar. E da mesma forma, gente, eu também nunca disse que a palavra venerar só tem um único sentido de adorar, tá bom? Eu nunca disse isso, beleza? Mas é nesse sentido da palavra venerar para adorar é que eu quero trabalhar, tá bom? Eu quis trabalhar justamente, e que eu vou trabalhar justamente nesse vídeo, tá bom? O que eu disse é que ela nem sempre tem esse sentido. Opa, ele já entendeu, nem sempre. Mas em qual momento que ela tem o sentido de adorar? Beleza? Nós vamos ver isso. Em qual momento que ela tem o sentido de adorar? O próprio termo adoração tem mais de um sentido no dicionário. E em outras épocas históricas ele foi usado com um sentido diverso do que temos hoje. A questão é, tá? Eu não consigo provar nada, né? Mas enfim. A questão é que o sentido da palavra venerar será diferente a depender do contexto em que ela for utilizada, concordo? Falta um pouco de interpretação do texto para você. A gente abriu uma necessidade de entender melhor a linguagem em si. Opa, um segundo professor de português aqui, né? O primeiro é o Daniel Missionário Daniel Silveira, né? E o segundo aqui, o Osmar Marx, né? O segundo professor de português. Eu respondi para ele. Todas as palavras têm vários significados, tá bom? Adorar, por exemplo. E aqui, gente, eu entendi que ele não estava entendendo, tá? O problema do católico é isso. Ele não sabe quando venerar é adorar. Ele não consegue entender quando que a palavra venerar significa adorar. Ele não consegue entender isso. E é nesse vídeo que eu vou trazer isso para você, tá bom? Nesse vídeo eu vou trazer a palavra venerar significando adorar. Claro que venerar pode significar outras coisas, e adorar também pode significar outras coisas. Mas aqui eu vou trazer para vocês a palavra venerar significando adorar. Todas as palavras têm vários significados. Adorar, por exemplo, eu adoro chocolate. Ok, o sentido de adorar, de gostar, de amar, né? Eu amo chocolate, eu gosto de chocolate. Eu adoro o Senhor Jesus. Em que sentido adorar? Tem qual a conotação de adorar aqui? Eu adoro o Senhor Jesus. O sentido de adorar aqui, render louvor, ações de graças, um culto, beleza? Etc. Eu adoro as imagens. Aqui no meu caso, pode ser no sentido de gostar. Por exemplo, eu gosto de arte. Acho bonito as estátuas. Eu admiro a arte. Algo nesse sentido. Beleza, ok. Tá bom? Eu adoro as imagens. Algo nesse sentido. Tá? Eu gosto de arte. Eu acho bonitas as estátuas. Eu admiro a beleza da arte. É belo. A arte em si é bela. Beleza? Então, eu adoro imagens nesse sentido. Eu gosto delas. Eu acho bonito. Beleza? Eu amo a arte. Tá bom? Mas pode ser também como um segundo sentido que eu elaborei aqui acima. O segundo sentido. Tá bom? Eu adoro as imagens. Aqui, vamos lá. Eu vou ler aqui, que está bem explicado no comentário. Vamos lá. Mas pode ser também como um segundo sentido. Esse aqui que é o segundo sentido. Que eu elaborei acima. De prestar culto, latria e hiperdulia. Louvor e ações de graças, latria e hiperdulia. Prostrar e orar a esses objetos, latria e hiperdulia. Coroar e levar esses objetos em procissão, latria e hiperdulia. Poderíamos valer várias referências desse tipo. Em que sentido no culto e na vida do católico ele presta uma veneração a uma imagem? É somente para lembrar? Ou porque ele gosta e acha bonito? Talvez no discurso possa ser, mas na prática você sabe que não é. E vocês também sabem que não é. Existem padres que falam contra isso. O Frei Gilson, tem um vídeo do Frei Gilson aqui no YouTube que ele fala isso. Tá? Tem um vídeo do Frei Gilson que ele fala justamente contra as imagens, né? Beleza? Contra a idolatria católica aí. Porque os padres sabem, né, que o povo faz isso, tá? Tem gente que não faz, tem gente que faz, beleza? Então é justamente isso, gente. A veneração no sentido de adoração. Quando que um católico ele está prestando uma veneração a um santo, a uma imagem? Quando nesse caso ele está adorando. Diante da palavra venerar, o que vai fazer ela significar adorar é a maneira como isso é feito na prática. É isso que é ponto final. Diante da palavra venerar, o que vai fazer ela significar adorar é a maneira como isso vai ser feito na prática. Por exemplo, o chocolate. Se eu me prostrar, orar, coroar, levar esse chocolate em procissão, fazer um altar para ele, etc. Isso é venerar. Beleza? Então, por exemplo, e isso é venerar, tá? E isso é veneração. Os católicos fazem, né? Tudo isso aqui. Prostrar, orar, coroar, levar o chocolate em procissão, fazer um altar para ele, etc. Isso é venerar. Isso é que os católicos fazem com as imagens. Então não é só uma arte, não é só uma lembrança. Não, uma lembrança, eu não me prostro diante. Por exemplo, tem você vai
na Europa, e você vai ver, né, em muitos lugares, estátuas dos protestantes, né, de Calvino, de Lutero, tá bom? Mas, beleza, cara, aquilo ali é arte, é bonito, é legal, interessante. Mas se eu me prostrar, eu posso venerar, achando assim, nossa, que bonito, que legal. Ok, venerei. Que bonito, que legal, gostei da arte. Beleza, ok, isso, venerar. Agora, a partir do momento, e esse venerar, por exemplo, gostei, achei legal, bonito, ok. Nesse venerar, eu não estou adorando. Eu estou, né, apreciando a beleza do objeto. Agora, se eu me prostrar diante desse objeto, se eu orar esse objeto, se eu coroar ele, eu vou levar ele em procissão, vou fazer um altar para ele. Cara, isso é um culto. Isso é um culto. Lembra das 3 palavras que eu falei lá no início? Venerar, adorar, cultuar. Elas estão intimamente ligadas. Isso é um culto. A partir do momento que você faz isso aqui, ó, é um culto. Beleza? É um culto. E esse culto também é chamado de veneração na Igreja Católica. Tá? Nesse contexto, eu venerando esse chocolate dessa forma, qual seria o sinônimo mais adequado? Olha lá, ó. Se eu me prostrar, orar, coroar, levar esse chocolate em procissão, fazer um altar para ele, nesse contexto, eu venerando esse chocolate dessa forma, qual seria o sinônimo mais adequado? Falta um pouco de interpretação da sua parte, amigo. Se precisar dar sentido e criar imagens mentais para você entender, nada melhor do que o exemplo acima. Graça e paz. E, pô, beleza, né, cara? Beleza, que eu respondi de maneira adequada. Então, olha lá, eu venerando o chocolate dessa forma. Dessa forma aqui, se eu venerar o chocolate dessa forma, qual seria o sinônimo mais adequado? Adoração. Estou prestando um culto a esse objeto. Estou venerando, adorando. As 3 palavras intimamente ligadas, tá? No sentido total de adorar mesmo, como se estivesse adorando uma divindade, prestando um culto, beleza? Então falei, falta por ocultação e interpretação, vamos lá. Mesmo nesse sentido, olha só, cara, mesmo nesse sentido, não significa adorar. Então, se eu me prostrar, orar, coroar, levar esse chocolate de procissão, fazer um altar para ele, né? Mesmo nesse sentido, não significa adorar. Opa, então vamos pontuar alguma coisa aqui. Se o Osmar Marques, então eu posso fazer isso aqui, Osmar Marques, que eu não vou estar adorando? Não posso, né? Se eu fizer isso aqui, eu não vou estar adorando. Se eu fizer isso aqui com um padre, eu vou estar adorando esse padre? Se eu fizer isso aqui com uma outra imagem, eu vou estar adorando essa imagem? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui com um objeto pagão, eu vou estar adorando esse objeto pagão? Se eu fizer isso aqui com um notebook, meu notebook eu estou gravando ele aqui agora. Se eu fizer isso com um teclado, se eu fizer isso com uma vassoura, então eu não vou estar adorando? Não significa adorar? Mesmo nesse sentido, não significa adorar. Ó, palmas para você, Osmar Marques. Parabéns. Então, quando, né, a pergunta então é, quando que vai significar, que a palavra venerar, ela vai significar adorar? Quando? Tá? Quando? Se eu fizer isso aqui e isso daqui não significar adoração, então quando vai significar adoração? Em que sentido? Da mesma forma que palavras, atitudes também têm mais de um significado. Quando eu... e aqui ele vai usar alguns argumentos que, por exemplo, quem bate nesses argumentos, cara, quem bate nesses argumentos, são o professor Eduardo Faria. O professor Eduardo Faria, ele bate nesses argumentos aqui, tá? Então o Osmar Marques, ele tirou esses argumentos aqui, batidos do professor Eduardo Faria, esse protestante aí, esqueci. Enfim, a atitude também tem mais... Olha só o argumento dele, um belo argumento, né? Um belo argumento. Como que eu vou passar por esse argumento agora? Quando eu me ajoelhei diante da minha esposa para pedir-lhe em casamento, eu não estava adorando simplesmente porque me ajoelhei. E isso se dá pelo fato de que o que dá sentido a um gesto é a intenção. O ajoelhar por si só, prostrar-se diante de alguém por si só, não implica adoração necessariamente, mas pode ter vários outros sentidos. Moisés se inclina diante de Jetro, seu sogro. Salomão se inclina diante de Betsabé, sua mãe. E nenhum dos dois estavam prestando um culto de adoração, mas reverenciando alguém que eles tinham grande respeito. Concordo plenamente. Da mesma forma, ajoelhar-se diante de uma imagem não necessariamente implica adoração, pois isso depende do motivo interior que me leva a fazer tal gesto. Isso aqui eu acho um pouco relativo, tá? Eu concordo em parte com esse comentário, essa parte desse comentário, eu concordo em parte, né, com isso, porque eu acho isso um pouco relativo. Por exemplo, você é um missionário de campo, né, e vamos supor que você é um cristão. Você é profeta, não missionário não, você é um cristão, tá? E você vive em um país onde o cristianismo é perseguido, é muito perseguido, onde eles matam cristãos. E aí, por exemplo, a imagem do imperador, ok? A imagem do imperador. Pode ser uma foto, ou pode ser o próprio imperador em pessoa. Se você não se ajoelhar diante da imagem, você vai ser morto. E aí? Complicado. Agora é complicado. Então, muito complicado, porque o ato de você se ajoelhar diante de alguma coisa, tá? É claro que não implica sempre em adoração, sempre nesse caso, né? Mas essa reverência, ela tem
um sentido interno e um sentido externo. Externo para quem vê. Opa, para quem está vendo você fazer aquilo, uau. Né? Para quem está vendo você fazer aquilo, ó, ele se dobrou diante de Baal. Ele se dobrou. Né? Ele se dobrou diante do imperador, diante da imagem do imperador, ele se prostrou. Então, assim, para quem está de fora vendo isso, é diferente. Tá? Então, interiormente, é claro que interiormente, pode falar assim, não, beleza, vou me ajoelhar aqui, mas eu não estou adorando. Ponto final. Beleza, vamos lá. Eu nunca adorei nenhuma imagem. Parabéns. Parabéns. Mas já me ajoelhei diante de algumas. E isso nunca fez de mim um idólatra. Talvez na sua mente não, né, Osmar Marques? Talvez na sua mente não, tá bom? Talvez na sua mente não, mas o fato de você... O fato que você prestou um culto, né? Se você... Não é, gente, se você fizer uma oração, coroar, tá? Se no seu coração tiver ali cara, é idolatria, sim, tá? É idolatria, sim. Você é um idólatra, sim. Assim como o missionário Daniel Silveira também é um idólatra, também. Beleza? O problema é que vocês têm um conceito antropológico completamente torcido, que ignora a dimensão simbólica do ser humano. Daí eles conectam os gestos, as intenções e misturam tudo no mesmo bolo, como se significasse a mesma coisa. Aqui ele gastou português, né? Ele gastou um português aqui. Ele foi tão inteligente que, né, precisaria aqui de um vídeo inteiro só para explicar isso daqui. Vamos lá. Adorar e venerar, dentro da teologia católica, significam coisas distintas. Nós sabemos muito bem a diferença e nunca temos a intenção de prestar adoração a nenhum santo. Claro que tem, cara. Claro que tem. E eu vou provar isso nesse vídeo. Portanto, nossos gestos não são gestos de adoração, mas de simples honra. Cara, não é uma simples honra você se prostrar, orar a esses objetos, coroar, levar em procissão, fazer um altar para eles. Isso não é uma simples honra. Procissões simplesmente simbolizam a caminhada do povo rumo ao céu. E o andor com a imagem do santo vai à frente, representando simbolicamente aquele que nós tomamos como guia e exemplo de alguém que já chegou lá. Acusar um católico de idolatria simplesmente porque vocês não entendem a nossa devoção é uma injustiça tremenda da parte de vocês. Então aqui, Osmar Marques, para sua surpresa, eu já fui católico. Eu já fui, que eu me lembro, eu era muito pequeno, mas eu me lembro que eu já fui em 2 ou 3 procissões. Eu já fui em 2 ou 3 procissões, tá bom? Então, assim, não é uma... Eu entendo a devoção, tá? Eu entendo o problema, mas isso é prestar um culto. Eu entendo o problema, mas a Bíblia diz que você está errado e que a ira de Deus está sobre vocês por causa dessas coisas. Deus odeia, tá? Aqueles que praticam idolatria. Então, assim, é atrair a ira de Deus sobre a sua própria cabeça. É acumular brasas de fogo que serão consumidas por Deus vivo. Falei com ele assim, vamos entrar no ciclo vicioso. Porque eu já expliquei de novo, né? Vou ter que explicar tudo novamente. Adorar e venerar dentro da teologia católica significam coisas distintas, segundo ele, né? Aqui, ó, significam coisas distintas. Beleza. Pô, mano, acabei de te mostrar que os tradutores da Bíblia Católica traduzem adorar para venerar. Então é só aceitar. Concordo que não é o ato, mas é a atitude. Enfim, deu na mesma, cara. Deu na mesma. Por exemplo, eu me ajoelho para trocar o pneu do carro, beleza? Não significa que eu estou adorando, venerando o pneu. Mas a partir do momento em que eu fizer pedidos a este pneu, como se ele fosse um próprio Deus, ou a partir desse momento que eu coroar esse pneu e levar em procissão, até mesmo fazer um altar para esse pneu, isso então não seria idolatria? Tá? Isso então não seria idolatria? É exatamente isso que vocês fazem, né, cara? Tá bom? Exatamente. Eu poderia usar aqui até mais, né? Se eu usasse esse pneu, né, não orar diretamente a esse pneu, mas aquele que esse pneu está representando, se eu olhar para esse pneu e fizer uma representação, nossa, eu vou, através da imagem desse pneu, eu vou me aproximar de Deus. Cara, olha que doideira, né, velho? Olha que doideira. Então isso não seria idolatria? Eu não preciso te convencer, não quero ganhar esse debate. Apenas te mostrar que este argumento não tem peso nenhum. O exemplo do ajoelhar diante da noiva e pedir em casamento é a mesma coisa do pneu. Se você se ajoelhar diante dela e fazer pedidos a ela, como se ela fosse o próprio Deus, coroar e levar em procissão, fazer um altar para ela, né, do dia, isso seria uma veneração, correto? Seria, nesse caso, correto fazer como os tradutores da Bíblia Católica fizeram, traduzir adorar para venerar, nesse mesmo caso? E aí ele respondeu, essas coisas só prestam para conversar ao vivo. Tem que digitar texto longo, toda vez que for te responder, é cansativo e perda de tempo. Se quisermos conversar via chamada de vídeo, aí fica melhor de articular e explicar as coisas. Dá canseira ter que repetir por escrito a mesma coisa. Realmente, cara, dá canseira mesmo, eu fiquei cansado. Tá, de sim. Para as mesmas da linha que vocês argumentam. No mais, termino por aqui, fica com Deus. Concordo plenamente, fica com Deus também. Bom, depois de ver aí um pouco dessa conversa minha com o Osmar Marques, que afinal ofereceu o melhor argumento, né, do que o Daniel Silveira, né, um pouquinho do outro. Então assim, ofereceu o melhor argumento,
tá? Muito melhor argumento, tá? O professor professorzinho Daniel Silveira, ele quis dar uma de professor e, pô, cara, você simplesmente não entendeu, né? Nós estamos falando aqui de qual contexto. Então você pega uma parte isolada do meu vídeo, você pega um recorte do meio do meu vídeo, da metade do meu vídeo, porque o que eu fiz do seu vídeo, eu peguei todo o seu vídeo, comentei todo o seu vídeo, tá? Comentei todo o seu vídeo e depois eu fiz uma refutação, elaborei uma refutação. Aquilo que você faz é simplesmente pegar metade do meu vídeo, tá? Pegar uma breve explicação de um argumento e aí, ao invés de você continuar com o vídeo e refutar a seguir, você, não sei se por incapacidade pessoal, eu acredito que não, porque eu já vi no seu canal e tem muitos bons argumentos, tá? Então eu acredito que não é falta de capacidade da sua pessoa. E os meus vídeos aqui no canal estão aqui para vocês refutarem mesmo. Me refutem, por favor. Eu preciso disso, tá? Se vocês conseguirem, é claro. Me refutem, tá? Nós estamos aqui justamente para isso, gente, tá? Para esclarecermos. Eu vou trazer sempre o lado evangélico, reformado, você sempre o lado católico. Então, muitas das vezes, este canal aqui para vocês vai ser uma arena. Se você quer desenvolver a sua fé mesmo, então, refutar os comentários. No meu canal aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reafirmar para mim mesmo, tá, a minha fé protestante. Então, eu vou pegar vídeos do Daniel Silveira, tem muitos vídeos deles que são bem argumentados, tem argumentos muito bons. Vou pegar outros canais também que tem argumentos muito bons. E eu vou trabalhar esses argumentos para que eu consiga responder, primeiramente, para mim mesmo, tá? Para o meu crescimento, o meu desenvolvimento pessoal, tá bom? E segundo, para vocês, tá bom? Segundo, para vocês, se vocês quiserem aprender, tá? A partir da minha conclusão, tá? Aproveitarem aquilo de bom, beleza? Então, em primeiro lugar, para me reafirmar a minha fé, tá bom? Porque como eu vim do catolicismo, então talvez eu esteja errado, né? Talvez algum momento eu errei, e justamente por isso eu quero voltar alguns estudos na base da minha antiga religião, para ver, opa, será que eu deixei passar? Será que aquilo ali estava certo? Será que aquilo ali estava errado? E justamente diante disso, eu vou reafirmar a minha fé, para mim mesmo, beleza? Então isso é uma coisa minha, tá bom? Se você quiser aproveitar disso, ok, beleza. Bom, então, vamos continuar aí com a argumentação aí. Então, pessoal, é o seguinte, antes de deixar os meus argumentos mais sólidos, para justamente fazer aquilo que de fato eu quero mostrar para vocês. Quando que a palavra adorar e venerar significa a mesma coisa? Quando que a palavra adorar e venerar significa a mesma coisa? Nós já vimos o dicionário, agora vamos ao dicionário católico, tá? Para o uso do clero e dos fiéis. Révimo, não sei o que é isso não. Reverendo, ou sei não. Tá? Feito por Frei Basílio Ower. Beleza? Ó, uma edição. Vozes Limitada, editor e Vozes Limitada, Petrópolis, Rio de Janeiro. Então esse é um dicionário litúrgico de Frei Basílio Ower. Na página 15, vou mostrar para vocês, na página 15. Ó, página 15. Coloquei 12 aqui, porque já bateu 15 aqui. Então na página 15 do dicionário litúrgico de Frei Basílio Ower, ele vai dizer que assim, ó, adoração. O que ele vai tratar a palavra adoração? Ele vai tratar, né, no sentido estrito e no sentido relativo. A famosa adoração estrita e a adoração relativa. Tá dizendo que a adoração aos objetos, né, são uma adoração relativa, né, a adoração estrita, a adoração a Deus. Mas nas Escrituras não existe essa adoração estrita e a adoração relativa. Não existe um único caso em que seja prestado uma adoração relativa. Não existe um único caso nas Escrituras em que são prestado uma adoração relativa. Deixa eu aumentar aqui, às vezes fica difícil para você poder ver. Tá? Então, adoração, Frei Basílio Ower, tá? Tá com estrita e adoração relativa. E no final do seu resumo, ele acaba entregando ouro. Frei Basílio Ower, ele vai dizer assim: a adoração dos santos e suas relíquias e imagens chama-se geralmente veneração. Então, olha só, a adoração dos santos e de suas relíquias, tá? Os santos são adorados e as suas relíquias também são adoradas. Mas essa adoração, qual que é o nome que nós temos que dar para essa adoração? Chama-se veneração. Tá? Então é uma adoração. Então essa adoração
dos santos e de suas relíquias e imagens chama-se geralmente de veneração. Esse aqui é um exemplo melhor do que isso, cara. Frei Basílio Owen. Nós estamos aqui no dicionário litúrgico. Esse é um dicionário litúrgico, tá? Tratando aqui da palavra adoração. Então, a adoração dos santos e de suas relíquias e imagens chama-se geralmente de veneração. Adorar os santos e suas relíquias e imagens, veneração. Chama-se geralmente de veneração. A essa adoração, nós chamamos de veneração. Beleza? E olha aqui, a adoração da cruz. A adoração da cruz. A mesma coisa. Olha lá, ele vai dizer assim, tá? Se você quer ler tudo, gente, pode ler, tá? Pode pausar o vídeo aí, pode ler à vontade. Beleza? Eu, como já li, eu só vou ler só o que eu sublinhei aqui para trazer para vocês, para deixar o vídeo rápido, beleza? Então, efetua-se a veneração da cruz. Tá? E da mesma forma, olha lá, a cerimônia da adoração da cruz. Então, olha só, a veneração da cruz e a adoração da cruz, mesma coisa. Aqui, né, o sentido de adorar e venerar, dando na mesma, beleza? Então, assim, o missionário Daniel Silveira, professor, né, professorzinho, missionário Daniel Silveira, então ele vai ter que chamar o Frei Basílio Owen de desonesto, porque então o Frei Basílio Owen ele foi desonesto, né, porque ele fez isso, ele traduziu a adoração como veneração, né? E aqui o Frei Basílio Owen, ele é, eu vou aumentar aqui, porque eu quero deixar assim, quero deixar bem visível para vocês, tá? A adoração dos santos e de suas relíquias e imagens chama-se geralmente veneração. Então, esta adoração que é prestada aos santos é prestada uma adoração, aos santos, uma adoração das suas relíquias, é prestada uma adoração das suas imagens. Mas como que nós devemos chamar isso de adoração? Não, nós devemos chamar essa adoração de veneração. Ponto final. E quem dá o ponto final aqui é Frei Basílio Owen. Beleza? Que eram venerados até pelo próprio Deus, pois o próprio Deus disse que esses objetos eram santíssimos. Ou seja, o rapaz dizendo que, não, meu querido, não eram para ser venerados. Eu estou provando para você que eram venerados até pelo próprio Deus, pois o próprio Deus disse que esses objetos eram santíssimos. Ou seja, pois o próprio Deus... Estou provando para você que eram venerados até pelo próprio Deus, pois o próprio Deus disse que esses objetos eram santíssimos. Que dizer mais disso? De alguém que diz que Deus ele venera os seus objetos. Pô, cara, então, diante disso aqui, eu já não tenho mais nada para falar. Te desejo a paz do Senhor Jesus, a graça de Deus, que o favor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que vou fazer isso, mas é o Espírito Santo de Deus. Bom, então, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não deixe de deixar o seu like, tá? Se inscreve no canal, deixe seu comentário e responda as minhas perguntas que eu fiz durante o vídeo, tá bom? Se você conseguir, é claro, eu quero ser refutado. Então, se você conseguir, me refute. Por favor, estarei aguardando. E até o próximo vídeo, em que eu vou estar respondendo o Denis, o católico.